do campeonato. O Hernani Costa, a exemplo do ano passado, voltou a assumir as funções de presidente e treinador. É nosso convidado. Hernani Costa, boa noite. Tem sido compatível esta dupla função de treinador e presidente do Sporting Ideal? Tem sido compatível, apesar de difícil. Não vou dizer que é alguma coisa que é fácil, mas tem sido compatível. Aliás, os resultados do ano passado o provam. Este ano é verdade que temos sido um pouco irregulares, mas também temos tido uma dose de infelicidade, se calhar demasiada. Ou seja, já merecíamos ter um pouco mais de pontos e mais acima na classificação do que estamos atualmente. Mas o grande objetivo do Sporting Ideal à partida era a manutenção conseguida logo na primeira fase. Portanto, é um objetivo, digamos, falhado. É assim, o objetivo era a manutenção. Logicamente que se fosse na primeira fase seria ótimo, seria ouro sobre azul e seria uma época dentro das perspectivas mais otimistas. Não ficando nesta primeira fase, e penso que o Sporting Ideal tinha qualidade para o ficar, sem qualquer respeito nos adversários que podem lá ficar, mas acho que o Sporting Ideal foi a equipa que melhor futebol praticou dessas equipas que estão a lutar pelo quarto lugar. Foi a equipa que foi jogar fora e em casa da mesma maneira, encarou o adversário sempre nos olhos e jogou sempre para ganhar. E não foi beneficiado com isso, muitas vezes até foi prejudicado porque encarava todos os jogos como uma vitória e se tivesse sido um pouco mais pragmático, provavelmente poderia ter tido alguns empates que neste momento fariam com que o Sporting ficasse em quarto lugar agora. Mas falou aí em prejudicado em relação a quê? Houve algumas situações que nós não nos fomos desculpando ao longo da época, como de arbitragens, porque também não Tem queixa das arbitragens? Sim, tem, claramente que tem, mas não é por aí que vamos desculpar, nem vamos pôr as culpas na arbitragem. Também poderia não ter sido assim, nós também poderíamos ter feito um pouco muito mais, mas fomos um pouco prejudicados em alguns momentos decisivos da época, claramente que fomos, mas não vamos olhar para isso, vamos pensar que temos que lutar até ao final. O ano passado tivemos esta mesma situação, até é uma experiência revivida, porque já passamos por essa experiência e estamos preparados para isso, ou seja, sabemos que até o dia 19 de maio, nem que seja até a última jornada. Relembro que o ano passado poderíamos ter descido divisão no dia 19 de maio e acabamos de ficar em primeiro do grupo de despromoção. Portanto, acho que os meus jogadores estão plenamente cientes que até o dia 19 de maio vamos lutar até ao fim. Em relação à época passada, há aqui alguma semelhança também entre estas duas últimas temporadas. Portanto, o Sporting Ideal começa com o treinador e depois acaba por ser o presidente a assumir estas funções. Por exemplo, este ano o Emanuel Simão teve os 2 primeiros jogos, 2 empates e depois foi-se embora. Está arrependido de ter despedido o Emanuel Simão? Não estou, continuo a dizer e a tecer os maiores elogios ao Emanuel Simão, porque foi meu colega de equipa de seleções jovens e fomos adversários no campo enquanto jogadores. Continuo a ter uma excelente opinião acerca dele como treinador, acho que ainda vai dar muito ao futebol açoriano. Agora, o que se passou foi uma situação interna que volto a dizer que não quero voltar a falar quais foram as razões. Foi uma razão interna do clube em que o clube achou que tinha o direito e estava com a razão de optar por outra situação. Foi uma situação anónima, não estávamos à espera, aconteceu, mas já foi há muitos meses atrás, já nem sequer faz parte dos nossos pensamentos e agora estamos mesmo a pensar no domingo a domingo e tentar ganhar jogos, que é isso que nos interessa agora neste momento. Entretanto, na época passada, a saída de Eurico deixou alguns assuntos pendentes. Já está tudo resolvido com o Eurico? Sim, já está tudo resolvido. Nós até, na altura, como foi comunicado em alguma imprensa, ficámos até impedidos de inscrever os jogadores e treinadores. Esta situação já foi desbloqueada, por acaso até foi esta semana que foi desbloqueada, essa situação foi ultrapassada. O Sporting Ideal, como eu já disse muitas vezes, não é um clube rico, mas é um clube cumpridor. Pelo menos este papel como presidente tenho o orgulho de dizer que o Sporting Ideal hoje em dia cumpre os seus compromissos e não falha. E, portanto, essa situação foi completamente ultrapassada. Muito bem. A pior fase do Ideal, nesta primeira fase do campeonato, terá sido aqui há umas jornadas atrás com aquelas derrotas, 3 derrotas consecutivas, 2 delas em casa? Foi claramente, foi uma fase negra que nós tivemos. Aliás, até posso confidenciar aqui que eu próprio equacionei a minha substituição enquanto treinador do clube, porque estava a ver que os resultados não eram coincidentes com as exibições que nós realizávamos, mas também posso dizer uma coisa e posso dar aqui uma palavra um pouco de apreço aos meus jogadores.
foram os meus próprios jogadores que, na Graciosa, posso fazer aqui uma confidência, que foi de uma conversa de grupo, os meus jogadores é que me pediram e acreditaram que a minha presença até ao final seria aquilo que nos vai garantir a manutenção e seria aquilo que nos vai garantir o objetivo final. Nesta altura, então, o grupo de trabalho tem muita confiança no seu treinador? Sim, sim, claramente. E posso-lhe mesmo dizer, se não fosse essa confiança, provavelmente eu próprio já teria tido outra opção, mas com a confiança que eles me deram, com a fase negra que nós passamos em que tivemos várias derrotas, não é fácil para um grupo se manter unido. O mais fácil seria ter havido desavenças e diferenças de opiniões e alguns casos de indisciplina e uma série de coisas que se passam num clube de futebol, mas posso dizer que este grupo do Sporting Ideal manteve-se, cada derrota que passava, unia-se cada vez mais. E isso depois, quer queira, quer não, foi-me dando muito mais confiança e o que é facto é que não é mentira nenhuma. Com a persistência no trabalho, sabemos que o trabalho é honesto, se vamos persistir nele que vai dar resultados. E o que é facto é que conseguimos agora 2 vitórias consecutivas que nos deem um balão de ar, mas posso mesmo dizer, não é esse o nosso objetivo. Nós, como ano passado, lutámos pelo 5º lugar e este ano vamos voltar, já quisemos lutar pelo 4º, já não conseguimos, agora vamos lutar pelo 5º, e se não pudermos pelo 5º, pelo 6º, no máximo, que era aquela margem de segurança que nós pensamos que seria o 6º lugar, o lugar mais condizente com o valor que o Sporting Ideal tem. Muito bem, há pouco falamos naqueles 3 jogos que correram mal, 3 jogos seguidos, 2 derrotas em casa, um dos jogos foi frente ao Praense. No final do jogo houve, enfim, ali algumas confusões. O Ideal já foi notificado pelo Conselho de Disciplina da Federação, não? A propósito dos incidentes no final do jogo? Não, e penso que também houve algum exagero nos dias seguintes àquele jogo. De facto, nós somos contra a violência, nós e o Praense, tenho a certeza. Falei com o Chalana, que é o treinador do Praense, e com alguns elementos de direção do Praense, tenho a certeza absoluta que são, e aliás conheço-os e sei que são pessoas também contra a violência, e o que se passou foi, claramente houve alguns empurrões, alguns insultos verbais, coisas um pouco normais depois de um jogo muito intenso. Houve algumas provocações de parte a parte, é verdade, mas se há uma coisa que o Praense não pode afirmar é que a direção do Ideal e eu pessoalmente não estive na linha da frente a tentar apaziguar as coisas. E esse aspecto acho que é fundamental. O presidente do Praense relatou depois a posteriori. Acho que não é exemplo para ninguém. Aliás, se o presidente do Ideal tivesse a postura que ele teve com o Quente Faria, quando fez com que os outros clubes não convidassem o Quente Faria para treinador, o Sr. Rodrigo Rocha deveria se concentrar mais na sua casa e pensar mais nas suas coisas em vez de pensar nas coisas dos outros. Se são treinadores, se são presidentes, cada um cuida da sua casa, e o que é facto é que o Sporting Ideal vai chegar ao final desta época com o objetivo alcançado, com um passivo a 0 e com a saúde financeira e desportiva invejável para muitos clubes que à partida seriam muito mais fortes e que dentro do campo têm grandes orçamentos 3, 4 e 5 vezes superior e não demonstram dentro das 4 linhas. O senhor já disse que vai deixar, não se vai recandidatar? Não. À liderança do Sporting Ideal, portanto, no final da época não se vai recandidatar. Já disse também que deixava o Sporting Ideal financeiramente melhor do que aquilo que encontrou. Como é que está, então, o Ideal financeiramente? Posso lhe dizer, isto foi um ciclo de 7 anos, vai acabar agora, são quase 7 anos que estive à frente do Sporting Ideal. Posso dizer que quando cheguei ao Sporting Ideal, estávamos praticamente nos últimos lugares do regional. Hoje em dia o Sporting Ideal é o clube que mais adeptos leva ao estádio. Posso mesmo dizer dos Açores, não estou a falar da Série Açores, estou a falar do Santa Clara, do Operário, na Ribeira Grande. Se alguém quer ver um bom espetáculo de futebol, é na Ribeira Grande, com bancadas repletas de público, com uma equipa que muitas vezes não ganha, é verdade, mas que dá espetáculo de futebol. Portanto, o Sporting Ideal hoje em dia é um grande clube açoriano, financeiramente conseguiu uma estabilidade assinalável, como eu disse, não somos ricos, mas somos cumpridores, ou seja, fizemos orçamentos realistas perante a crise económica e fizemos equipas com essa realidade, e o que é facto é que vamos chegar ao final desta época com um saldo muito bom. Vou passar o testemunho à próxima direção e tenho a certeza que a próxima direção vai ter um trio muito mais fácil do que eu tive, porque o caminho já vai estar, a base já vai estar feita e vai ser muito mais fácil prosseguir com a carreira agora de em diante. Só mais uma ou duas perguntas. E se não houver candidato?
Isto aí é uma situação um pouco mais complicada, mas eu tenho quase a certeza de que vai haver candidatos. Aliás, já sei de algumas movimentações que existem na Ribeira Grande para haver candidatos, porque assim, esta direção de facto esgotou o seu projeto o ano passado. Este ano já não deveríamos ter ficado, mas por alguma insistência numa Assembleia Geral, onde tivemos um recorde de sócios na Assembleia Geral, fomos um pouco pressionados a ficar, porque o trabalho que estava vindo a ser desenvolvido era muito bom. Neste momento acho que esse projeto esgotou-se. Neste momento, de facto, é preciso aparecer caras novas, ideias novas, novas pessoas que possam trazer um pouco de sangue novo, porque acho que o Sporting Ideal merece e a cidade de Ribeira Grande fundamentalmente merece. Nós estamos lá, somos um viver de grandes jogadores e é preciso voltar a apostar na formação dos nossos jogadores, voltar a fazer com que o Sporting Ideal seja cada vez maior. Uma última questão, e a propósito da formação, nesta altura, qual é a formação que o Sporting Ideal tem? Tem os séniores, mas em termos de formação, quais são os escalões que tem? Sem querer, temos que puxar sempre a brasa a nossa sardinha, mas o Sporting Ideal hoje em dia tem todos os escalões de formação, tem equipas B e tem na sua equipa sénior 12 jovens que são da Ribeira Grande, que vieram da sua formação. Portanto, se não somos um exemplo a seguir, estamos muito lá perto. Portanto, acho que o Sporting Ideal está muito bem, está num bom caminho e terá um grande futuro, de certeza absoluta. Muito bem, Nuno Costa. Muito obrigado pela sua presença neste programa. Boa noite e felicidades ao Sporting Ideal. Obrigado. Muito obrigado.